Galera, então é o seguinte, para não perder tempo, nosso tempo é escasso, tá? Então, ó, eu vou passar aqui rapidinho a apresentação da disciplina, estrutura de dados 1, tá? Tá aparecendo para todo mundo? Dá um ok aí. Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Objetivo. Quais que são os objetivos gerais da disciplina? Tá? Rapidinho aqui. O objetivo dessa disciplina para o curso de vocês, ela é extremamente importante. Ela é uma continuação de algoritmos. Qual que é o objetivo principal da disciplina de estrutura de dados? É continuar desenvolvendo em vocês a capacidade de serem bons programadores. Os requisitos básicos de um bom programador, que é o quê? Desenvolver a parte lógica, no caso, o raciocínio lógico, desenvolver a criatividade para resolução de problemas, desenvolver a abstração, que nada mais é do que a imaginação, do que é você ter um problema e conseguir imaginar passos para resolver esse problema. E eu acrescentei algo nesse objetivo, que é o trabalho cooperativo, vocês trabalharem juntos, em equipe, e aí vem a ideia do time, para também ajudar a resolver esses problemas, tá? Então, estrutura de dados 1 é uma disciplina ainda introdutória de programação que dá uma continuidade ao que vocês viram em algoritmos, só que com técnicas mais avançadas, com conceitos, novos conceitos, enfim, tá? Então, não é uma disciplina que vocês vão, digamos assim, existem disciplinas de programação voltadas para produção, produzir mesmo, que é no caso de PO para frente, tá? E disciplinas que ainda são introdutórias, no sentido de promover que vocês consigam desenvolver esse lado lógico, de raciocínio, de programação. Então, a estrutura de dados está nesse aspecto, está nesse espectro, tá? Outro objetivo, oferecer para vocês, alunos, o aprendizado de técnicas utilizadas no desenvolvimento e implementação de algoritmos sobre o paradigma de programação estruturada, né? A gente tem dois principais paradigmas de programação: programação estruturada, programação orientada a objetos, tá? Então, aqui a gente se concentra ainda na programação estruturada, porque a estrutura de dados é um conceito da programação estruturada. Mais uma vez, para desenvolver esse lado de abstração do desenvolvimento, tá? Da lógica de programação para se desenvolver soluções com apoio computacional, certo? E o último objetivo é que vocês aprendam uma nova linguagem de programação como ferramenta para poder desenvolver algoritmos. No caso, essa disciplina, como sempre, né, como aí os últimos anos, a gente vai adotar a linguagem C, que é uma linguagem que, né, eu acredito que 90% dos cursos das universidades adotam a linguagem C nesse nível de conhecimento, né? Nesse nível de disciplina, de estrutura de dados. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí no chat, ou levanta a mão, ou liga o microfone e dá o grito. Beleza? Para essa disciplina ANP, a gente vai precisar de muitos recursos, muitas ferramentas de apoio, principalmente baseadas na internet, né? Aulas não presenciais, a gente vai ter que fazer uso. Então, para isso, eu peço, né, para quem não entrou ainda no Classroom, para entrar, tá? Vai ser importante, porque algumas atividades que eu for pedir, elas obrigatoriamente terão que ser postadas via Classroom. Eu só vou considerar as atividades postadas pelo Classroom, não quero, assim, para centralizar, que senão um manda por WhatsApp, outro manda por e-mail, outro manda sinal de fumaça, e vira aquela bagunça. Então, todas as atividades têm que ser postadas no Classroom, beleza? Combinado? E aí eu preciso que, para isso, vocês entrem na sala.
No final da aula, eu coloco lá de novo o link, o código para entrar na sala. Outra ferramenta é o site que eu já usava antes, é um site pessoal meu, que tem lá toda a ementa da disciplina, tá? Bibliografia, eu não coloquei aqui nesse slide para economizar tempo. Então, ementa, bibliografia, objetivo específico, aqueles detalhes todos da disciplina estão lá no site adrianap.info, beleza? E estão lá no Google Classroom também, tá? O plano de ensino, o cronograma da disciplina, então vocês podem ter acesso a esses documentos tanto no meu site quanto no Google Classroom. E as notas de aula também, os slides de aula, toda semana vai ter um slide de conteúdo de aula, que aí também vai estar tanto no meu site e também vai estar no Google Classroom. Aí vocês podem escolher por onde acessar, beleza? WhatsApp, o grupo nosso é só para comunicação rápida, tá? Só para tirar dúvida, avisar, ó, vai ter aula, link tal. Então, também eu acho que todo mundo já está no grupo do WhatsApp. Meet, que é essa ferramenta que a gente está usando para fazer as aulas presenciais, as aulas ao vivo, tá? Que aí eu consigo gravar e postar depois. E aí a gente tem duas ferramentas, tá? Novas, digamos assim. A gente tem o RI, que depois eu vou explicar. Vamos deixar ele aqui em background, tá? Vamos deixar isso para a próxima semana, não, para a próxima semana. Semana que vem eu introduzo o RI, tá? E o Replit, que o site é esse, repl.it. O que é o Replit? O Replit é o seguinte, pessoal. A gente vai usar uma IDE para poder desenvolver os algoritmos, tá? Quem já foi aluno sabe que eu recomendava muito fortemente o uso do Gini, IDE Gini, que escreve assim, ó, vou escrever aí no chat para vocês, junto com Linux, tá? O ambiente, Linux, com X, ignore aí que eu escrevi errado. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem o Linux, tá? Como sistema operacional, não só para a minha disciplina, mas aí para a vida suas, porque vocês agora são profissionais, serão profissionais, né, da computação, e não mais usuários. Então, o Linux, vocês vão ver que com o tempo evita muita dor de cabeça na vida de vocês. Podem ter certeza absoluta disso. E aí você já vai trabalhando com Linux, aprendendo, né, ambientizando com Linux, e aí você usa a IDE, que é o ambiente de programação, que eu recomendo, o Gini, tá? Eu peço a ajuda dos veteranos aí. Visual Studio, eu nunca trabalhei com Visual Studio, não. Assim, não posso te dizer, tá? Mas Visual Studio para C, eu acho que ele usa o C#, né? Acho que é um pouco diferente. Acho não, certeza que é um pouco diferente. Enfim, eu não sei dizer porque eu nunca trabalhei com Visual Studio. Mas eu recomendo fortemente o Gini, que eu vou até mostrar aqui hoje, né? As minhas aulas aqui vão ser usadas trabalhando com Gini. Para quem é teimoso e quer continuar usando o Windows, tem o DevCpp, que é uma ferramenta marromeno, mas dá para se usar, DevCpp. Inclusive, é a única que eu recomendo para o ambiente Windows, tá? Ah, professor, tem o Gini para o Windows? Tem, só que vai dar uma dor de cabeça porque você tem que instalar o Gini e o GCC. E nem sempre é tão simples fazer essa instalação. Às vezes dá uma dor de cabeça de configurar o ambiente. O Gini com GCC no Windows, que eu estou dizendo, tá? Então, para quem trabalha com Windows, primeiro eu recomendo, instala o Linux, esquece o Windows, vida nova e seja feliz. Agora, quem continuar, quiser, tem que formatar o Windows a cada 6 meses e sofrendo com vírus, quem quiser continuar nessa vida, aí trabalha com DevCpp, beleza? E o Replit, tá? Estava falando do Replit. O Replit é um compilador online. Então, quem, por exemplo, está em tablet, não tem computador,
notebook, no caso, né? Dual boot também, Dual boot resolve, o Matheus está mandando aí, também é uma boa. Eu recomendo o Mint, o Linux Mint está excelente, tá? Está muito estável, está bem melhor que o Ubuntu, tá? Estou escrevendo aqui, ó, Linux Mint. Muito bom, muito leve, roda liso, então recomendo demais o Mint. Replit, o Replit é o compilador que roda pelo navegador, não precisa instalar nada, só fazer a conta gratuita, tá? Então, quem quiser usar como ambiente de programação essa plataforma, esse site, é um site que você desenvolve, também é uma opção. Eu não testei ele muito, eu testei ele aqui para poder sugerir para vocês, fiz alguns testes, poucos testes, né? Tanto de uns algoritmos mais simples, como alguns algoritmos mais complexos, ele funcionou, ele rodou tranquilo, né? Só que aí eu fiz poucos testes, tomara que dê certo. Aí podem me dar um feedback depois. Show de bola? Então vamos lá. Avaliações. Então, pessoal, aí eu estou nos grupos, vocês fizeram grupos, então parabéns aí para conseguiram, com exceção de um que eu ainda não conferi, tinha 2 grupos com alerta vermelho, tá? O Bacing C, que achou o líder, o Carlos, beleza. E o outro grupo eu não lembro, o outro grupo estava faltando um componente. Depois eu confiro, mas perfeito, bacana. Todo mundo criou os grupos, nomes criativos, gostei dos nomes, muito bons. E aí eu vou explicar essa dinâmica que agora, vou dar vou explicar como que eu estou pensando nessa dinâmica dos grupos, porque isso é diretamente relacionado à forma que eu vou avaliar a disciplina, né? Lembrando, essa disciplina de estrutura de dados, ela está programada em 2 módulos, tá? Então, não é apenas um, é esse primeiro módulo e o segundo módulo. A gente, como é uma disciplina grande, maior, a gente precisa de 2 módulos para finalizar ela. Beleza? Então, ó, como que vai ser a divisão de pontos da disciplina? Eu vou distribuir 60 pontos dos 100, 60 pontos dos 100 que a gente tem da disciplina, nessa sistemática de times de desenvolvimento. Então, Dev Teams, né? Development Teams, times de desenvolvimento. Então, você já tem os times. Eu tentei ser justo na distribuição dos times, eu fiz um estudo antes, tá? Peguei aí a vida de vocês em algoritmos, aproveitamento, né? Então, eu tentei ser justo nessa... Por isso que eu não deixei a escolha de vocês, tá? Fiz a divisão, vocês montaram os times, e aí vão ser 60 pontos distribuídos nessa sistemática de times. Daqui a pouco eu explico como que vai ser a divisão desses 60 pontos. E 2 provas de 20. Essas provas serão sempre ao final de cada módulo. Então, 2 módulos, ao final de cada módulo, uma prova de 20 pontos. Então, aí tem até, inclusive, o conteúdo provável que vai cair em cada prova, tá? Vetores, matrizes, strings e structs na primeira prova, tá? Arrays e structs, né? Resumindo. Vocês vão entender isso mais à frente. E a segunda prova, com funções e alocação dinâmica, tá? A gente também vai ter um monitor nessa disciplina, que, inclusive, o monitor do último semestre, ele pediu para participar da disciplina aqui. Ah, meu Deus. Daniel, desculpa, Daniel, fugiu seu nome aqui. Daniel Marcelino, ele está aí, deixa eu ver. Está aí. Ele está aqui assistindo a aula, porque ele pediu, eu quero já entender, porque se eu for selecionado, o cara esperto, ó, se eu for selecionado, eu já quero entender. Então, Daniel está aí, e eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês, independente de ser monitor ou não.
Inclusive, não só ele, todos os alunos que estão no grupo do WhatsApp, que não são alunos, que já passaram, já foram aprovados e continuam lá. O Jardel é muito comunicativo, uma par de galera. Vocês podem ter certeza que está todo mundo lá para ajudar vocês, tá? Então, aproveitem essa mão amiga aí, e eu tenho certeza que vocês, passando também na disciplina, vocês vão continuar essa tradição, ótima tradição, de ajudar os interessantes, os novatos, nas disciplinas, na ajuda, né? Na ambientação, beleza? Então, obrigado, Daniel, e os demais aí também. Beleza, entendido? Então, 60 pontos no esquema de time e 2 provas individuais, valendo 20 pontos cada. Como que vai ser o esquema dos times? Vamos lá. Então, dos 60 pontos destinados a essa metodologia de time, 40 pontos vão ser distribuídos através de missões, e essas missões, obrigatoriamente, têm que ser feitas em equipe, que são esses times que vocês já formaram, né? Definiram lá, montaram um grupo. Então, 40 pontos vão ser distribuídos sempre em equipe. E nessa modalidade dos 40 pontos é o seguinte: se a equipe, vamos supor, se a equipe ganhou, sei lá, 5 pontos, todos os membros vão ganhar 5. Certo? Se a equipe foi ruim, não cumpriu, ou cumpriu, se não cumpriu, ganhou 0 na missão, é 0 para todo mundo. Se a equipe cumpriu a missão com penalidade, sei lá, 2 pontos, é 2 pontos para todo mundo. Então, eu quero realmente que seja um time. Vista a camisa do time, vista a bandeira, né? E trabalhe colaborativamente entre o time, dentro do time, para poder solucionar essas missões. E 20 pontos desses 60 vão ser distribuídos de forma individual dentro do time. Entendido? Aí eu vou poder analisar outros parâmetros de participação, de interesse, posso pedir avaliação, posso perguntar para os membros como é que está o funcionamento do time, beleza? Então, 20 pontos vai ser desempenho individual dentro do time. Entendido aí? Missões. Como é que vão ser essas missões? Essas missões vão ser o seguinte: essas missões vão ser tarefas, desafios que eu vou propor para o time, tá? Que deve ser realizada, como eu coloquei aí, em equipe, obrigatoriamente em equipe, por todos os membros da equipe, e sobre coordenação e liderança do time líder, do líder do time. Então, o líder do time, ele tem esse papel aí de estar mobilizando os membros para poder trabalhar em equipe para solucionar os desafios, para resolver as missões, beleza? Hoje, eu estou em todos os grupos. Hoje eu vou mandar para cada grupo, a primeira missão da semana, tá? Assim que eu mandar, eu vou sair de todos os grupos, porque o time é de vocês, o grupo é de vocês, e vou montar um único grupo com os 9 líderes, beleza? Então, o meu elo de comunicação com o time vai ser através do líder, e esse líder eu vou montar um grupo só com os líderes, e vou sair de todos os 9 grupos, porque também eu não dou conta de estar acompanhando 9 grupos, tá? E aí vocês vão trocar mensagem, né? E aí vai poluir, vou até poluir meu WhatsApp, então não vai ser legal. Então eu vou sair de todos e vou convocar o líder para participar de um grupo exclusivo de líderes. Toda semana vai ter, no mínimo, uma missão, tá? Como é a primeira vez que eu vou desenvolver essa metodologia, eu ainda não sei exatamente quantas missões toda disciplina vai ter. A primeira já foi. A primeira foi essa de criar os grupos, definir o nome e o líder. Então, beleza. Então, essa primeira missão já foi. Hoje ainda, eu já vou postar a missão da semana. Tá?
Como não há número prévio de missões, como eu não sei quantas missões vai ter exatamente, o que eu vou fazer? Não tem 40 pontos distribuídos em missões? Eu vou pegar, ao final da disciplina, e dividir 40 pontos pelo número total de missões de forma proporcional. Então, por exemplo, se for 10 missões e o total é 40, então cada missão vai valer 4 pontos. Beleza? Lembrando, a primeira missão já foi. Praticamente todas as equipes aí conseguiram cumprir a missão. Só que, como que eu vou avaliar a missão? Então, ó, aí é interessante. Quem gosta de game aí, acho que vai curtir essa metodologia. Como que eu vou avaliar a missão? Vou propor a missão. Como que eu vou avaliar se o time conseguiu cumprir ou não a missão? Vai ser da seguinte forma, ó. As missões, como que eu vou avaliar? Eu vou avaliar por distintivos, badges. Quando você não está no game e cumpre o objetivo, você não ganha lá um emblema, um distintivo, uma badge, então vai ser a mesma coisa. Para cada missão, eu vou avaliar. Se o time cumpriu totalmente, cumpriu 100% a missão e teve a participação direta de todos os membros, se todos os membros participaram, então essa missão para aquele time vai ganhar medalha de ouro, tá? Ou seja, ganhou 100% da nota daquela missão. Se cumpriu a missão, mas teve uma penalidade, o que é uma penalidade? Não fez ela completa, totalmente completa, ou não teve a participação de todos os membros, então teve uma penalidade. Então, medalha de prata para esse time, para essa missão. 80% da nota da missão. E medalha de bronze, missões cumpridas com 2 ou 3 penalidades. Medalha de bronze, 60% da nota. Mais de 3 penalidades, missão não cumprida, nada feito, não ganhou nada. Beleza? Então, essa vai ser a avaliação das missões. Mais um detalhe importante. Toda semana, pessoal, olha que legal, toda semana eu vou escolher o time da semana, ou seja, o melhor time da semana, o time que melhor cumpriu o desafio, melhor cumpriu a missão. E aí eu vou selecionar esse time da semana, com critérios de qualidade de como resolveu a missão, rapidez na qual resolveu a missão, eu percebi que realmente todos participaram da solução da missão. E aí, o time dev da semana, além de ganhar a medalha, vai ganhar um troféu. Vai ganhar um troféu para identificar que foi o time da semana. Cada troféu, cada time que ganhar o troféu, todos os membros vão ganhar pontos extras ao final da disciplina. Tá? Então, cada troféu, todos os membros daquele time que ganhar o troféu vai ganhar pontos extras. E mais, o time que tiver no final da disciplina a maior quantidade de troféus, o time que tiver a maior quantidade de troféus, todos os membros desse time estarão dispensados da última prova. Ou seja, todos os membros ganharão os 20 pontos destinados à última prova. Entenderam aí? Como que ganha troféu sendo o melhor time da semana. E aí, o que eu vou fazer? Toda semana eu vou postar no grupo de WhatsApp da disciplina o nome do time e as medalhas, né? As conquistas que ele ganhou. Ou troféu, ou medalha, enfim. Aí toda semana ele vai acumulando. Toda semana ele vai acumulando. Eu ganhei uma medalha de ouro, ganhei uma medalha de ouro de novo, ganhei uma medalha de prata, ganhei um troféu. E aí, cada time vai montando o seu sei lá, estoque lá de badges, né? De distintivos.
Entenderam aí? Gostaram? Quero o feedback aí. O que vocês acharam? Adriano. Diga, Tainá. Repete só a parte do negócio da prova aí, é que eu peguei a explicação no meio, tive que sair aqui. Da prova ou de... que você falou que vai eliminar a última prova? Sim, então, toda semana eu vou avaliar o melhor time da semana. O melhor time da semana, vai ser um time por semana, o melhor time da semana ganha o troféu, tá aí na tela. Esse troféu já garante ponto extra para todos os membros da equipe. Já garante ponto extra, certo? E, no final da disciplina, o time que tiver mais troféu, todos os membros estão dispensados da última prova. Vão ganhar os 20 pontos da última prova. Então, vão ganhar 20 pontos da última prova, fora os pontos, né, do troféu, das medalhas, enfim. Beleza? Ah, tá. Obrigado. Então, show de bola. É assim que eu pensei, então, uma forma de cativar vocês e chamar vocês para a disciplina. E também trabalhar em equipe. Como são muitos alunos, são mais de 40, à distância eu não consigo dar a mesma atenção, o mesmo apoio que eu dou dentro de sala de aula, tá? Então, é uma forma de vocês se ajudarem e estarem também aprendendo, tá? Aprendendo conteúdo. Então, eu tô vendo aí, vocês gostaram? Márcio, bacana, Bernardo, show, Gustavo, top demais. Beleza, o Igor também. Beleza, então, que comecem os jogos. Quero ver aí qual é esse time aí que vai ser campeão da disciplina, beleza? Eu quero que vocês vissem a camisa aí e vamos ver se vai funcionar, beleza? Ó, 9h20. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, eu vou partir para a parte aqui de revisão e introdução. Ó, pessoal, é o seguinte. Tem o slide com todo o conteúdo, com esse conteúdo introdutório, explicando a sintaxe básica da linguagem C, estruturas de repetição, o if, o case, estruturas de repetição, o for, o do, o repeat, o while, né, no caso, e a parte de sorteio de números aleatórios. Tem o slide com todo esse conteúdo. Só que para aproveitar o momento da aula, eu não vou ficar passando slide aqui, tá? E aí, vocês podem estudar pelo slide, eu vou aproveitar melhor esse nosso tempo e vou fazer aqui exemplos práticos para que vocês possam absorver melhor o que eu quero ensinar. Isso para todas as aulas, né? Não só para essa. Então, eu vou abrir aqui o compilador. Vou abrir aqui a tela. Só um minuto. Apareceu aí? Apareceu, tá. Eu estou acompanhando aqui no outro monitor. Então, beleza. Para a gente economizar tempo, como eu disse, as aulas, o conteúdo que eu vou ensinar nas aulas, eu vou fazer de forma prática. Eu vou sair um pouco da teoria que eu ministro quando nas aulas presenciais, eu ministro toda uma teoria antes, só que a gente não tem tempo, tá? Então, vamos partir para o que é fundamental. Diminuir o prejuízo dessa merda de pandemia, né? Então, vamos partir aqui para a parte prática. E aí, para complementar isso, tem centenas de milhares de vídeos no YouTube ensinando exatamente a mesma coisa que eu vou estar ensinando aqui. Então, também é uma forma de complemento. Eu posso sugerir, quem quiser
o líder da equipe, ou vocês, todos vocês podem, no grupo do WhatsApp da disciplina lá, podem perguntar, mandar dúvida, pedir sugestão. Eu estou 24 horas por dia à disposição de vocês lá no grupo. Se eu demorar um pouco é porque eu não estou podendo responder no momento, mas assim que eu vejo, eu sempre respondo, beleza? Então, vamos lá, vamos agilizar aqui. Pessoal, linguagem C. Então, esse é o ambiente Dini, tá? Eu recomendo. Quem tiver dúvida para instalar o Dini no Linux, pergunta lá no grupo do WhatsApp, que eu dou lá a instrução, eu oriento vocês, tá? É só dar um apt-get e o nome, Dini, tranquilo. Mas aí eu posso dar um suporte depois melhor individualmente. Essa é a estrutura básica de um programa em C, tá? Int main, isso aqui é o begin, isso aqui é o end, tá? Lá em Pascal, a gente tem, né, begin e end aqui na linguagem C. Esse símbolo corresponde ao begin, ao início de um bloco. Esse símbolo corresponde ao final de um bloco. Beleza? O que é essa instrução aqui? Include stdio. Vocês vão ver que a linguagem C ela precisa de bibliotecas complementares para algumas funções. Essa biblioteca, stdio, ela é obrigatória quando a gente quer fazer leitura de informações através do teclado e impressão de informações na tela, imprimir coisas na tela, tá? Qual que é a função que imprime coisas na tela? É a função printf. Printf é a função que imprime dados na tela. A nova turma fez em Portugal, não em Pascal. Ah, beleza. Então, informação que eu não sabia. Então, início, né? É início. Início e fim. Então, esse aqui representa o início, isso aqui representa o fim lá de Portugal. Para imprimir algo na tela, eu sempre uso a função printf. E, como costume, todo primeiro programa, Hello World. Eu estou imprimindo essa mensagem, estou mandando imprimir essa mensagem na tela. Como que eu executo esse programa? Primeiro eu tenho que compilar, sempre eu tenho que compilar esse tijolinho, tá? Eu tenho que salvar o código-fonte antes, então vou salvar aqui, teste, tá? Salvei, teste.c. Então, primeiro eu sempre compilo, botão do tijolinho, ou quem quiser atalho, F9. F9 do teclado, compila. Mensagem aqui, compilou um sucesso. Para executar, eu posso usar esse botão e da engrenagem. Ah, galera, peraí. Eu tenho que compartilhar a tela toda, senão não vai mostrar. Deixa eu interromper aqui, só um minuto. Eu tenho que mostrar a tela toda para mostrar tudo. Só um minutinho. Pronto, beleza. Então, compilei, ou F9, para executar, botão da engrenagem, ou F5. Então, percebam aqui, ó, fiz a impressão na tela. Hello World. Beleza? Então, função de impressão na tela, printf. Percebam que se eu excluir essa linha aqui e mandar compilar, ele vai dar erro. Aqui, ó, mensagem de erro sempre em vermelho. Por que que deu erro? Foi o que eu expliquei anteriormente. A função printf, ela existe, a função printf, ela está
desenvolvida, ela está implementada nessa biblioteca. Então, por isso que eu tenho que indicar que eu vou usar essa biblioteca no meu algoritmo. Eu vou usar essa biblioteca porque eu estou usando a função printf. E a função printf, ela está localizada dentro dessa biblioteca. Então, vocês vão ver com o tempo, com o desenrolar das aulas, que a gente vai usar algumas bibliotecas. Que eu posso até já adiantar. A gente vai usar a stdlib, aí a gente vai usar a time, tá? A gente pode usar a string. Então, a gente vai fazer uso de algumas bibliotecas, porque a gente vai precisar de algumas funções na nossa disciplina. Eu posso colocar todas, ou eu posso colocar só as que eu estou usando no momento. Fica aí a critério de vocês. Beleza? Então, eu expliquei o que é o include, tá? Então, aqui, todo programa em C, ele obrigatoriamente, ele tem que ter essa função int main, abre e fecha parênteses, e o programa em C, ele é escrito nesse escopo, aqui dentro. Beleza? Ah, professor, mas eu vi em algum lugar que aqui é void, e não tem return. Não tem problema, tá? Mas esse não é o padrão C original. O padrão C original definido pela ANSI é dessa forma aqui. Show de bola? Então, vamos procurar usar o padrão correto. Show de bola? Vamos lá. Variáveis. Quais são as variáveis, os tipos básicos que a gente tem em C? Vocês viram lá em algoritmos que para a gente armazenar informações, a gente precisa de variáveis, que são espaços de memória para poder armazenar informações. E cada variável tem um tipo de dado específico, né? Então, quais são os 3 tipos que a gente vai usar na linguagem C? A gente tem o tipo inteiro, que guarda número inteiro. A gente tem o tipo char, que guarda um símbolo, caractere, um símbolo, uma letra, um número, um código, né? um asterisco, um cifrão. Então, é o tipo char. E a gente tem o tipo float, que guarda números com casa decimal. Números não inteiros, né? Números fracionados. Então, basicamente, a gente vai usar esses 3 tipos de dados. 3 tipos de variáveis. Perfeito? Tipo inteiro, tipo char e tipo float. Como que eu declaro variáveis? Dessa forma aqui. Primeiro o tipo, depois o nome da variável. Então, eu posso ter a variável a, x, n, do tipo int. Então, essas 3 variáveis são do tipo int. Eu posso ter a variável b e m do tipo char. Eu posso ter a variável c e d do tipo float. Sempre no final de cada instrução, eu tenho que colocar ponto e vírgula, certo? Porque aí eu informo para o meu compilador que eu terminei aquela instrução. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, abre o chat e pergunta, beleza? Eu posso já criar uma variável inicializando o valor dela. Então, eu já posso criar uma variável atribuindo um valor inicial para aquela variável. Então, A vai começar com o valor 1. E aqui, ó, um detalhe importante. Na linguagem C, diferente de Portugal e diferente de Pascal, eu uso um símbolo igual para fazer atribuição. O recebe, né? Que a gente chama recebe. Então, A recebe 1, X recebe 2, N recebe 3. Então, a sintaxe de atribuição em variáveis é através de um símbolo igual.
B é do tipo char. Então, eu não posso fazer isso. Está errado. Ele vai dar erro, ó. Porque B é do tipo char. Ou seja, é do tipo caractere, é do tipo símbolo. Não é símbolo, é valor. Então, eu vou usar apóstrofo simples para transformar isso aqui em símbolo. Então, ó, corrigir o erro. Ó, pessoal, o que ele está dizendo aqui em vermelho não é erro, tá? É aviso, warning. O que ele está dizendo, ó? Você declarou a variável A e não está usando ela. É tipo assim, ele está sugerindo algo para mim melhorar o código. Você declarou uma variável que você não está usando. Eu não estou usando, realmente eu não estou usando ela aqui ainda, tá? Então é por isso que ele está dando esse aviso. Ou seja, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, você pode excluir essa variável A, que você declarou ela e não está usando para nada, você pode excluir. Então é só um aviso que ele está dando. Só que eu não estou usando ainda, vou usar daqui a pouco. Então, só que, ó, percebam, compilou com sucesso. Beleza? Então, M recebe o símbolo de arroba. Então, percebam, o tipo char, ele armazena símbolos, caracteres, e apenas um símbolo. Por exemplo, eu não posso fazer isso. Arroba 3, isso está errado. O M armazena um símbolo. Então, ou é arroba, ou é 3, ou é Y, ou é parênteses, certo? Ele armazena símbolos. Perfeito? E tipo float, ele armazena, como eu disse, números fracionados, usando ponto. Número fracionado na linguagem C usa ponto, ao invés de vírgula. Aliás, em qualquer linguagem de programação, tá? A casa decimal é definida por ponto, porque a gente está falando de um padrão americano, né? As linguagens de programação têm a sintaxe com padrão norte-americano. Quem não sabe, lá eles invertem, né? O milhar, se eu falar, por exemplo, $1.000, é isso aqui. Né? $1.000 para ele é isso aqui. Enquanto que R$1.000 para a gente é isso aqui, tá? Então, usa-se padrão americano. Casa decimal, ela é separada por ponto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, π, né? Número π, 3.14. Então, C, vou até mudar o nome aí, ó. Variável, float, eu estou chamando ela de π, ela já recebe o valor de 3.14. Beleza? Então, ó, eu posso iniciar a variável já atribuindo o valor, ou não. Se eu quiser, eu posso só declarar variáveis sem valor algum. Beleza? Outra informação importante. Na linguagem, todas as linguagens de programação, eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. Isso é meio que óbvio, né? Então, ó, se eu declarei int b aqui, eu não posso declarar outra variável com o mesmo nome. Percebam aqui, ó, deu erro, compilação falhou. Cada variável tem que ter um nome diferente. Mas agora, ó, resolvi o problema. Não deu erro. Ah, professor, mas é B e B. Duas variáveis com o mesmo nome. Não, não são duas variáveis com o mesmo nome. Porque na linguagem C, a gente chama de case sensitive. Maiúsculo é diferente de minúsculo. Beleza? Aqui é B, mas é maiúsculo. É uma variável. Aqui é B, mas é minúsculo. É outra variável. São duas variáveis diferentes. O que eu não posso é escrever elas exatamente da mesma forma. Que aí vai dar erro. Show de bola? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não? Como que eu leio valores? Então, vamos lá. Eu declarei duas variáveis A e N.
quero ler, eu quero que o usuário informe o valor das variáveis A e N. Eu vou usar a função scanf. Então, lembrem, scanf para ler do teclado, printf para imprimir na tela. Scanf funciona da seguinte forma. Eu tenho que informar duas informações. Primeira informação, o formato da informação que eu vou ler. Então, ó, eu tenho 3 formatos básicos. Eu tenho %d ou %i, tanto faz. Se for ler número inteiro. Então, eu vou usar %d ou %i, o que vocês acharem mais bonito, tanto faz. Se você quiser ler um número inteiro. Eu vou usar %c, se for ler um símbolo. E %f, se for ler um número decimal. Então, ó, int, char e float. É basicamente eu informar o tipo da variável. Né? Eu prefiro usar %d por uma questão de prática, né? Mas pode ser %d ou %i. Então, eu vou ler o número inteiro em qual variável? Em qual variável que eu vou ler? Na A ou na N? Ah, vou ler na A. Então, vou ler o número inteiro na variável A. Só um detalhe. Sempre que eu usar o scanf, antes do nome da variável, eu tenho que colocar o símbolo de E comercial. Esse símbolo aqui. Ah, professor, para que essa papagaiada? Ela é importante quando a gente estiver estudando alocação dinâmica em memória, vocês vão entender por que que esse E comercial é fundamental e é necessário. Beleza? Até lá, só escreve na memória. Scanf, eu tenho que informar o tipo de dados que eu vou ler, entre aspas duplas, em qual variável que eu vou ler, e sempre o E comercial antes do nome da variável. Perfeito? O que eu estou mandando aqui, então? Eu estou mandando ler o número inteiro e imprimir Hello World. Então, ó, F9 para compilar. Compilou. F5 para executar. Então, ó, percebam que ele não imprimiu nada. Por que que ele não imprimiu nada? Porque ele ainda está aguardando essa instrução aqui. Ele está aguardando o quê? A leitura da variável A. Beleza? Então, sei lá, eu vou pôr aqui um valor, 7. Apertei Enter. Aí ele foi para a próxima instrução. Ele imprimiu Hello World. E na variável A, ele colocou o valor 7. Beleza? Ah, eu quero ler um char. Char, vou dar o nome de C. Como é que eu leio um char? Ao invés de I, é C. Qual que é a variável do tipo char? Né? Aqui, a variável eu posso pôr o nome que eu quiser. Símbolo. Então, ó, símbolo. Então, eu estou pedindo para ler, um caractere nessa variável. Certo? Compilei, executei, e aí eu vou digitar 2. Então, só que percebam, importante, 2 é diferente de 2. Isso aqui são duas coisas diferentes. Isso aqui é número inteiro. 1, 2, valor. Isso aqui é o símbolo, é o desenho, 2. É o desenho, não representa valor. É o símbolo 2. Da mesma forma que tem o símbolo arroba, que tem o símbolo hashtag, existe o símbolo 2. Certo?
Então, são informações diferentes. Aqui eu li o símbolo, não o valor. Beleza? Como é que eu leio float? Então, variável float. Eu quero ler o valor de π. Então, %f e comercial π. Então, eu estou lendo um valor float dentro da variável π. F9, F5, 3.14. Pronto, li um valor float. Beleza, galera? Dá um alô aí, falei demais. Fala aí o que vocês estão achando, tá dando para acompanhar? Quem nunca viu C, fala aí. Deixa eu ver um aluno novo aqui. Lara Lorena. E aí, Lara, tudo bom? Tá assistindo a aula ou tá dando um tomé aí em mim? Oi. Deixa eu ouvir sua voz, mulher. Tá acompanhando? Tá dando para entender? Deixa eu ver quem mais aqui é novo. Otávio, acho que Otávio Oliveira. Tá aí, Otávio? Opa, tá aí. E aí, tá dando para aprender? Pessoal, professor, como faz o E comercial no teclado? É o Shift 7. Olha aí, o número 7, no meu notebook, né? Acho que nos notebooks é o Shift 7, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Como que eu faço para imprimir uma variável na tela? Então perceba que eu imprimi uma... antes, pessoal, desculpa. Antes aqui, só um detalhe. Como é que eu faço para ler duas variáveis simultaneamente? Ó, eu quero ler a variável A e eu quero ler a variável N. Então, ó, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso fazer dois scanf diferentes, que é o que eu recomendo inicialmente, tá? Então, ó, eu tenho duas variáveis do tipo int, A e N. Quero ler os dois valores. Então, ou eu faço dois scanfs, um para cada variável. Então, olhem só. Vou executar. Eu digito 4, foi para a variável A. Eu digito 5, foi para a variável N. E aí depois imprimiu o texto. Beleza? Então perceba, se eu fizer dois scanfs, eu preciso digitar o número, Enter, e digitar o próximo número e dar Enter. Ou eu posso também fazer isso aqui, ó. Fazer as duas leituras no mesmo scanf. Só que aí vai ser diferente a forma de entrar. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que fazer 4 espaço 5. Ou seja, o valor 4 foi para a variável A, o valor 5 foi para a variável N. Perceba que nessa forma eu li duas variáveis na mesma linha, e aí eu dei Enter. O que separa os valores é o espaço. E, só como detalhe, eu posso dar, inclusive, mais de um espaço. Tá? Não é comum, mas só para informação, beleza? Por que eu estou ensinando essa forma aqui para vocês? Coisa que eu não fazia nas aulas presenciais. Porque vai ter, já antecipando, vai ter algumas situações em que vocês vão ter que fazer a leitura dessa forma, tá? Para alguns projetos aí à frente. Enfim, eu posso fazer a leitura de mais de um valor em uma mesma linha, separando por espaço. Beleza, voltando. Eu li o valor A e li o valor N. Deixa eu pôr aqui o N.
Como que eu faço para imprimir esses valores na tela? Eu vou usar a função printf. A função printf é a função de imprimir na tela. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Um exemplo. O valor de A é... E o valor de B é... Então, olhem só. Printf é o seguinte. Imprima algo nesse formato. A tradução é essa. Imprima algo na tela. Esse F daqui é de formato. Imprima algo nesse formato. Então, eu quero que imprima essa informação nesse formato. Ó. Eu quero que imprima isso na tela. O valor de A é e o valor de B é. O que é %D? %D indica que eu quero imprimir uma informação nesse lugar aqui. Eu quero imprimir uma informação nesse lugar e nesse lugar aqui em um formato inteiro. Mais uma vez, eu posso imprimir, eu posso usar tanto %D quanto %I para número inteiro, o que você achar melhor. E aí, depois da frase que eu quero imprimir, eu vou dizer quais são os valores que vão entrar nesse lugar aqui. Então, eu coloco vírgula. O que eu quero que venha para esse lugar aqui? O valor de qual variável? Eu quero que vá o valor da variável A. E para esse lugar aqui, o que eu quero que vá? Eu quero que vá o valor de N. Beleza? Então, ó, ele vai ler, primeiro, ele vai ler os valores e depois ele vai imprimir. Ele vai imprimir o valor das variáveis. Às vezes dá uma bugada na cabeça aqui, é normal. Então, ó, F9, F5. Vou ler o valor de A. Vou ler, sei lá, 69. Vou ler o valor de B, 83. Olha só o que ele imprimiu. O valor de A é 69, o valor de B é 83. Lara perguntou, é obrigatório colocar o e-comercial só para scanf? Beleza? O e-comercial eu só coloco na leitura, quando eu for ler dados do teclado. É obrigatório? Sim, sempre é obrigatório. Ah, mas aqui para imprimir você não colocou. Para imprimir, eu não coloco o e-comercial, tá? É só o nome da variável. Ah, professor, esse negócio de ser é enjoado. Não é enjoado, não. É só até vocês pegarem a explicação, né? Por que precisa, que não precisa. Vocês vão ver que tem toda uma explicação por trás disso. Mas que não é bom eu falar agora, senão confunde, é um pouco mais avançado. Beleza, Lara? Então, usou scanf para ler do teclado, sempre obrigatório. Para imprimir o valor da variável, não coloca aí comercial, coloca só o nome dela. Beleza? Ó, printf também tem um recurso legal que é o seguinte, ó. O valor de A é %B. Aí eu vou fazer assim, ó. Barra N, o valor de B é tal. Perceba aqui, ó, eu coloquei um barra N no meio do texto. O que o barra N faz? O barra N, ele vai quebrar a linha. Ó, para vocês verem como é que vai ficar o resultado. 37 para A, 64 para B. Olha para vocês verem como é que ficou o resultado. Vamos analisar aqui o que aconteceu. Ó. O valor de A é... e preencheu um número inteiro. O número inteiro representa o valor de A. Barra N. O que o barra N fez? Ele quebrou a linha aqui na impressão do resultado, né? Na impressão do texto. Então, todo barra N, dentro do printf, o barra N ele quebra a linha na hora de imprimir o resultado. O valor de B é
e colocou o valor da variável n. Beleza? Aí, se eu colocar 2/n, olha o que acontece. Ele fez duas quebras de linha. O valor de A é 2, ele quebrou uma linha, depois tornou quebrar uma linha, porque tem 2/n, e imprimiu o restante da frase. Aí, se eu colocar um espaço aqui, vocês vão ver que ele vai quebrar a linha, ó, 3 e 4. O valor de A é 3, quebra a linha. Só que aí, ó, tem um espaço aqui. Ele vai colocar o espaço aqui, ele faz o que você mandar. Certo? Por isso que é impressão nesse formato. Você desenha o formato que você quer que seja impresso, né? Olha outra coisa interessante. Isso aqui é só para vocês terem compreensão da diferença do que é valor e do que é símbolo. Eu vou mandar imprimir %C. %C é o quê? Quem me fala aí no chat? %C é o quê? 1, 2. %C representa que tipo de dados? Ô, caramba. Fechei aqui o trem. Char, beleza. Galera, deixa eu passar aí de novo. Então, só voltar aqui. Eu estou dizendo aqui para o printf imprimir um formato de char, em formato de char. Mas aí vocês me perguntam, aí vocês falam assim, mas A não é char, A é int. Mas não tem problema. Uma coisa é o tipo, outra coisa é o formato. Olha só o que vai acontecer. Eu vou dar o valor 65 para A. E vou dar o valor 87 para B. Olha o que ele imprimiu. O valor de A é A. Mas qual foi o valor que eu informei? Informei 65. O que aconteceu aqui? É o seguinte, 65 é o valor inteiro, número inteiro. Só que aqui eu mandei imprimir, não foi número inteiro. Aqui eu mandei imprimir o símbolo. Eu mandei imprimir um símbolo. E aí o que ele faz? Ele imprime o símbolo correspondente ao valor 65, que por coincidência é A. Eu vou fazer outro valor aqui, peraí, só para não ficar confuso. Eu vou, sei lá, eu vou pôr aqui o valor 88 e 34. Ó. O símbolo X, na computação, na tabela ASCII 2, quem quiser procurar depois, tabela ASCII 2, o símbolo X, ele tem o valor 88, ou, tanto faz, o valor 88 representa o símbolo X. Vocês estão entendendo a diferença entre valor e símbolo? Eu vou pôr aqui o valor 33. Ó, o valor inteiro 33 representa o símbolo exclamação. Então, é só para vocês terem essa compreensão. Uma coisa é símbolo, outra coisa é valor inteiro. Beleza? 33, 44, aí, ó. Eu li em formato inteiro, imprimi em formato inteiro. Beleza. Esse é o comum, tá? Alguém postou aqui? Tá, não, nada não. Vamos lá, vamos continuar. Float. Eu vou ler agora pi.
float, aliás, scanf. Como é que eu leio float? Eu leio float com %f. Eu quero ler na variável pi. Beleza? E aí eu vou mudar aqui, ó. Eu vou simplificar aqui, ó. Eu vou pôr A igual... Só para poder caber tudo na tela aqui. Barra N, B igual... E barra N, pi igual... O que eu quero imprimir aqui agora? Percento o que eu quero imprimir aqui? Eu quero imprimir %f. O que eu quero imprimir aqui? O valor de quem que eu quero imprimir aqui? Qual o nome da variável? Pi. Beleza? F9, F5. Então, ó, eu vou ler 3 valores. Eu vou ler A, eu vou ler B, N, né? Aliás, N, é o nome da variável N, e vou ler pi, só que pi é float. Então, eu vou pôr, sei lá, 3.14. Olha a impressão. No formato que eu pedi para imprimir. A, um número inteiro, barra N. B, outro número inteiro, barra N. Pi, um número fracionado. Beleza? Ah, professor, tem muitas casas decimais aqui. Eu quero só 2 casas decimais. Se eu quero só 2 casas decimais, eu vou fazer o seguinte, ó. %.2f. Mais uma vez, eu vou imprimir no formato que eu apontar aqui. Então, eu quero um número fracionado, mas só 2 casas depois do ponto. Olha a diferença. Eu imprimi o valor só com 2 casas depois do ponto. Beleza? Vamos lá, para terminar a aula, as nossas aulas sempre acabam 11h30, beleza? 11h15, 11h30. Então, só para terminar essa parte aqui de conteúdo. Lucas tem uma dúvida. Eu posso usar a barra N para leitura? Não. Leitura... você nunca usa barra N para scanf, beleza, Lucas? Barra N é só para impressão. Mais uma vez, scanf, ou eu uso um scanf para cada variável, ou eu uso apenas um espaço aqui para separar quando for mais de uma variável. Scanf é só dessa forma. Pessoal, é muito importante que vocês pratiquem os exercícios que eu vou propor. Porque é nessa prática que vocês vão adquirindo a prática e dominando e né, tirando essas dúvidas. Beleza. A parte de variáveis é essa aqui. Vamos lá para os comandos condicionais. Que aí hoje eu só vou explicar o if. Como é que faz o se, né? Para quem viu Portugal, se. Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou simplificar aqui, ó. Int A, só uma variável A, vou ler o valor de A e vou perguntar alguma coisa. Como é que é o se? If... colocou aí a barra correta é essa, tá? Essa barra que fica do lado do shift. E do lado do Z, da letra Z. If, sempre com parênteses, sempre com parênteses. Vamos perguntar aqui, sei lá, se A for maior que 10, se A for maior que 10, em Pascal, eu acho que em Portugal tem aquele negócio, né? Se, então, se não. Em C não existe nada disso. É o seguinte, se
Pergunta uma coisa. A é maior que 10? Ou A é menor que 10? Ou A é diferente de 10? É assim que escreve diferente. Se A é igual a 10, é assim que eu pergunto se é igual. Beleza? Na linguagem C, eu pergunto se uma coisa é igual dessa forma. Porque a gente já viu que se usar só um igual, na verdade eu estou atribuindo valor. Eu estou falando aqui A recebe 10. Eu não quero que A recebe 10, eu quero perguntar se A é igual a 10. Então, eu uso dessa forma. Beleza? Então, tudo isso que eu estou falando tem nos slides, pessoal, como eu disse. Tá lá os slides com toda essa definição. Eu quero perguntar se A é maior que 10. Então, se A é maior que 10, eu vou iniciar um bloco e fechar. Então, se A é maior que 10, o que eu vou fazer? Sei lá, eu vou imprimir assim, ó. Eu vou imprimir. O valor tal é maior que 10. Dica importante. Dica importante. Sempre no final de um printf, coloque um /n, beleza? Isso vai ser muito importante para algumas tarefas futuras. Então, já acostumem o cérebro a isso. Sempre no final de um print-n, no final, não no começo, sempre no final de um print-n, coloca uma quebra de linha. Eu vou explicar mais à frente, vocês vão entender por quê, mas já se acostumem a isso. O valor tal é maior que 10. Qual que é o valor tal que eu quero informar? O valor que o usuário informou. Aí, se não for maior que 10? Se não, else, abre e fecha o bloco, eu vou fazer algo parecido. O valor tal é menor que 10, /n. Qual que é o valor tal? A. Beleza? Então, vamos testar aqui, F9, F5. Vou pedir um valor, sei lá, vou pôr aqui 12. O valor 12 é maior que 10. Tem como imprimir uma frase de início na execução? Tem, claro. É só colocar aqui, ó. Antes do scanf, eu vou fazer uma instrução. Digite um valor inteiro, 2 pontos. Eu estou pedindo um valor inteiro, F9, F5. Aí, ó. Digite um valor inteiro. Está esperando você digitar. 3. O valor 3 é menor que 10. Por quê? Ele avaliou. A é menor que 10? Não. Se não é, então ele vai executar o else. Isso aí vocês aprenderem algoritmos, pelo amor de Deus. Certo? Então, se uma condição verdadeira, imprime aqui. Se não, se a condição é falsa, imprime aqui. Ah, e se for igual a 10? E se for exatamente 10? O que ele vai fazer? Ele entrou no else. Por quê? 10 não é maior que 10. 10 é igual a 10. Então, igual é diferente de maior, né? Uma coisa é ser igual, outra coisa é ser maior. Então, eu posso perguntar aqui diferente. Se A é maior ou igual a 10, o valor D é maior ou igual a 10, né? Um exemplo aqui, só para poder o programa ficar 100% correto, né? Então, 10, o valor 10 é maior ou igual a 10. Beleza? Então, ó, eu tenho maior ou igual, eu tenho menor ou igual, eu tenho diferente, né? Como eu já disse antes. Eu tenho se o valor é igual. Beleza? Elif não tem elif, tá? Elif não é uma instrução que tem algumas linguagens, né? Python, se não me engano, tem elif, mas em C não tem, beleza? Aí eu tenho que fazer o if aninhado. Opa,
Aí eu teria que fazer else if, né? E fazer uma outra pergunta aqui, se for o caso. Ou eu posso usar a estrutura case. Só que aí, vamos deixar isso para depois. Vamos deixar o case para depois, tá? If, pessoal, é isso. Beleza? Estrutura é a principal estrutura condicional que a gente tem. É o if. Condicional, ou seja, que avalia a condição. Quem quiser já pesquisar, estiver gostando aí da linguagem, pesquisa aí a estrutura case, switch case, né? Procura aí. Essa é uma outra estrutura de condição, tá? Mas aí, quem tiver interesse, pesquisa, não é obrigatório. Laços de repetição. Laço de repetição. Vamos lá. Eu tenho o do while, que é como se fosse o repeat, que vocês viram lá. Repita até, né? Só que aqui em C é diferente. Não é repita até. É faça enquanto uma condição for verdadeira. Então, enquanto A for maior que 1, eu vou fazer o que está aqui dentro. Então, ó, printf, valor inteiro, /n. O valor, a variável que eu quero imprimir, e aí eu tenho que diminuir o valor. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou explicar isso aqui para vocês, ó. Digite um valor inteiro, 8. Digitei 8. Faça. Eu quero que ele faça várias vezes algo. O que eu quero que ele faça? Imprima o valor de A. Qual que é o valor de A? 8. Então, ele vai imprimir 8 e quebrou a linha. E fez isso aqui, ó. A menos menos. O que significa A menos menos na linguagem C? A menos menos é a mesma coisa de dizer A recebe A menos 1. Só que essa forma de escrever, ela é muito feia. Ela é muito feia. Quem faz programa dessa forma, na linguagem C, ou PHP, ou outras linguagens, mostra que não sabe programar, não tem domínio. É aquele cara que aprendeu no YouTube, né? A menos menos. A menos menos, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando, eu estou decrementando o valor de A. Da mesma forma que eu poderia fazer, né, em outro lugar aqui, ó, A mais mais. A mais mais é a mesma coisa de eu dizer A recebe A mais 1. Beleza? Então, vamos usar os recursos profissionais da linguagem. Se eu quero incrementar uma variável, A mais mais. Se eu quero decrementar uma variável, o nome da variável, né? É o nome da variável, obviamente, menos menos. Então, se A valia 8, agora A menos menos passa a valer 7. A é maior que 1? A continua maior que 1? 7 é maior que 1? Ele vai repetir de novo, só que agora vai imprimir 7 e quebra a linha. 6, então olha só o resultado. Eu fiz uma contagem decrescente. Percebe? Ah, por que ele não imprimiu 1, professor? Porque eu falei para ele imprimir A enquanto for maior que 1. 1 não é maior do que 1. Então, quando A chega no valor 1, ele sai do laço de repetição. Porque deu uma condição falsa. Então, se eu quiser imprimir 1, eu tenho que colocar enquanto A for maior ou igual a 1. Então, vamos lá. Agora sim, ó. Decrescente de 8, né? Do valor que o usuário informou até 1. Se eu pôr um número grande aqui, olha o que vai acontecer. Sei lá, vou pôr aqui
639. Ele imprimiu todos os números de 639 até 1. Beleza? Então, esse é uma estrutura de repetição do while. Uma outra estrutura de repetição parecida, pessoal, é essa aqui, ó. Bem parecida. Enquanto A for maior ou igual a 1, imprimo A e diminuo. Qual que é a diferença do while para esse while? Qual que é a diferença? O do while, vamos ver aqui, ó. O do while, ele sempre vai executar pelo menos uma vez esse código aqui. E no final, ele avalia a condição. Então, ele sempre executa uma vez, e no final que ele avalia se a condição é verdadeira ou falsa. Enquanto que o while... Opa! Enquanto que o while é diferente. Ele avalia a condição primeiro, ele testa a condição primeiro, e só se esse teste for verdadeiro, que ele executa a instrução. Então, a única diferença conceitual é essa. Beleza? O do sempre executa uma vez, para depois testar, e o while não. Ele testa primeiro, para depois, se valer o teste, ele executa. Beleza? Esse aqui é o que vocês chamavam lá de enquanto. Enquanto isso, faça isso, né? O do while é o repeat. Repeat até, until, né? Repeat until, ou repeat até. Beleza. E, por fim, para terminar a nossa aula de hoje, a gente tem o principal laço de repetição que existe, que é o for. Para a variável, começando em tal, indo até tal, faça isso. Lembra disso? Então, na linguagem C, é essa instrução for. E aí, vamos fazer o seguinte. Como que funciona o for? O for é o seguinte, ó. Para uma variável de controle, então eu vou ter aqui uma variável de controle, eu vou chamar ela de i. Para uma variável de controle, que eu estou chamando de i, começando em 0, opa. Então, eu estou criando uma variável, essa variável, ela só existe dentro do for, ela não existe fora do for, tá? Ela só existe aqui dentro. Para uma variável i de controle, essa variável i, perceba, ela já começa em 0. O meu i, ponto e vírgula. O meu i, enquanto ele for menor do que o a, enquanto ele for menor ou igual, vamos pôr assim, enquanto o meu i for menor ou igual ao a, e a cada repetição do meu for, o meu i vai aumentando de 1 em 1. I mais mais. O que o mais mais faz? Lembra aí? O mais mais, ele soma 1 ao valor, né? Então, ó, meu i começa em 0. Meu i começa em 0. Meu i é menor ou igual a A, vamos supor que o A vale 8. Meu i é menor ou igual a A, 0 é menor que 8? É. Então, ele vai fazer algo aqui. Printf, vamos imprimir o valor, né? O valor de i. I barra n. Opa. Eu vou imprimir um valor inteiro. E o valor que eu quero imprimir é o valor de i. Ah, professor, por que o valor de i? Porque eu quero mostrar de 0, 1, 2, 3, 4, 5 até chegar em a. É isso que eu quero mostrar. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Digite um valor inteiro. Vou pôr 15. Ele imprimiu de 0 até 15. Ó, meu i começando em 0,
O I é menor que A, o valor de A é 15. O valor de A não muda, o valor de A é sempre o mesmo. O valor de A, nesse caso e nesse exemplo, é 15. Então, 0 é menor que 15? 0 é menor que 15. Imprime o valor de I, e quando ele imprime o valor de I, o que vai acontecer com o meu I depois? Ele vai, ele vai incrementar. Então, era 0, vale 1. 1 é menor que A? 1 é menor que 15? Imprime o 1, e mais, passa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu I chegou em 15. 15 é menor ou igual a 15, que é o valor de A? 15 é menor ou igual a 15? É igual. Então, ele vai imprimir o 15. I mais. Então, o I mais. O I, que era 15, passa a ser 16. 16 é menor ou igual a 15? Não. 16 não é menor que 15. Então, aí, esse for cancela, morre. E aí, o programa segue o barco. Printf, sei lá aqui, programa, vou pôr aqui, só para vocês terem uma ideia, programa encerrado. Então, F9, F5, ó, 10. Ele imprimiu de 0 a 10, terminou o for, ele fica repetindo o for aqui, né? É um lar de repetição, vocês aprenderam isso. Eles ficam repetindo aqui o for. No final, programa encerrado, né? Porque terminou o for, ele vai para a próxima instrução, programa encerrado.